começando mais um Falha de Cobertura. O Vitória, que contra o Flamengo mostrou que sabe perder, agora mostra também que sabe empatar em casa. No Maracanã foi erguido um palco para anunciar a contratação do Paquetá, mas o que aconteceu foi um show do Alexandre Pires. Ele não tem condições de jogar no Flamengo. Neymar tentou de tudo, tanto para ajudar o Santos quanto para ajudar o Fluminense, mas a partida não saiu de 0-0. Cuca demitido do Galo e o nome mais cotado para assumir é o próprio Cuca. Excelente nome! São Paulo perde pro Cruzeiro e a solução é vender a base pro magnata grego. É uma boa ideia! Newton Santos chuvoso recebe pouco público para Botafogo e Bragantino. Vitamina C! Juventude e Vozão, a maior rivalidade geracional do futebol brasileiro. Um confronto de gerações que não costuma terminar bem. E Gabigol não sabe que joga no Cruzeiro. Mirassol não sabe que joga na primeira divisão. E Fernando Diniz, aos palavrões, exige que o Vasco jogue com alegria. E quem chorou foi o Sport. Alegria! Alegria! Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. E a meu lado, sempre ele, uma das maiores cabeças pensantes do jornalismo esportivo brasileiro, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor, boa noite. Craque Daniel, boa noite, amigos de casa. Serginho, Cuca é um bom nome para assumir o Atlético Mineiro agora que Cuca foi demitido? É um nome, Craque Daniel. Não dá pra negar que Cuca é um nome e é um nome fácil, Craque Daniel, porque são dois barulhos num só. É o barulho Cu e o barulho K. Mas parece que a diretoria do Galo, Craque Daniel, vai atrás do nome mais difícil, que é o nome Martim Anselmi. Que é um nome mais complexo, um nome numa língua estrangeira, Craque Daniel. Mas é um profissional recém-demitido do Porto, depois da eliminação do Porto na Copa do Mundo de Clubes. Na minha opinião, um bom nome. Um técnico com experiência em eliminação internacional, na principal competição de clubes do mundo. Então, um técnico que tem totais condições de aceitar o desafio de eliminar o Galo da Sul-Americana, uma tarefa que muitos consideram quase impossível. E é um técnico experiente, Daniel, porque antes dele ser demitido do Porto, ele já foi demitido de vários outros clubes também. Até no Chile ele foi demitido. Demitido no clube do Chile? Exatamente, é difícil. Ele foi demitido do Unión La Calera, onde ele teve o retrospecto de 11 jogos e uma vitória, Daniel. E ele saiu em comum acordo. O acordo foi o seguinte: o diretor de futebol do Unión La Calera falou que ele estava demitido. E ele foi embora. Cumpriu a parte dele do acordo. Exatamente, com certeza. Lembrando que esse profissional Anselmi já foi auxiliar do Miguel Ángel Ramírez no Inter de Porto Alegre, onde já teve a oportunidade de ser demitido pelo diretor Paulo Brax, que, sua vez, também foi demitido do Inter e hoje está no próprio Atlético Mineiro. Então, a gente sabe que, caso assuma o comando técnico do clube, a demissão do Anselmi daqui a 2 meses será bastante tranquila, sem traumas, já que ele vai ser demitido por alguém que já o demitiu antes, Serginho. Com certeza. Um carinho especial. Mas isso acontece, Daniel, porque, por exemplo, você vê ali que quando, não sei se você vai se lembrar disso, quando o Roberto Justus demitiu um primo sobressalente ali da família Lima, no programa Aprendiz Celebridades, o rapaz, ele não sentiu, Daniel. Ele não sentiu, ele não discutiu, ele só pegou o violininho dele e foi embora tocando uma música triste, Daniel. E eu tenho certeza que esse pode ser o caso aí de uma eventual demissão do técnico Martim Anselmi, no Galo. Ele tem essa virtude, eu acho, de extrema importância, a virtude da tranquilidade na demissão, de extrema importância para esse momento do Atlético Mineiro. Com certeza. Porque depois de demitir um Cuca, que é um profissional, que quando é demitido, geralmente ele chora, ele esperneia, ele conta uma história triste, ele reza, ele coça a virilha toda assada, porque está sempre com aquela calça, a mesma calça, sem lavar, depois chora mais um pouco e depois ele pede demissão e depois ele é recontratado de novo pelo Galo. Então, é um profissional difícil de demitir. Acho que agora vir um mais tranquilo é importante. Mas aí quando ele é recontratado pelo Galo, quem chora é a torcida. Tanto é que eu não sei se você viu, se você leu. Eu ia falar, traga a nota de demissão, essa é a notícia. Tem que trazer. Você vê que o Atlético, inclusive, ele fez uma nota, ele preferiu escrever isso. E tanto é que eles tiveram o maior cuidado que na nota de demissão do Cuca,
O Atlético, ele até fez uma nota um pouquinho maior que o normal, Daniel, porque toda vez que o ex-técnico Cuca era citado, o clube fazia questão de citar também o seu irmão mais novo, o auxiliar Cuquinha, como também sendo demitido, para garantir que o rapaz Cuquinha não fosse largado para trás no clube ali pelo Cuca. De repente até de propósito, né? Porque de repente o Cuca foi demitido. E se não vem escrito Cuquinha que também o Cuquinha, ele larga o Cuquinha Cuquinho ali. É. Agora, você imagina você chegar num clube, chegou o Anselmi, vai treinar o Cruzeiro, ele abre um armário e encontra um Cuquinha dentro. Serginho, você imagina se vem o Sampaoli. Imagina o Sampaoli no primeiro dia de trabalho encontrar um Cuquinha ali à beira do campo, ele ia enlouquecer. É a porraria comigo. Agora, o empate contra o Atlético Mineiro teve sabor de vitória pro Clube Vitória, Serginho, porque na segunda passada o Vitória sofreu a maior goleada da era dos pontos corridos, 8-0 pro Flamengo, e uma coisa que chamou a atenção foi que o ex-técnico do Vitória, o então técnico e ex-técnico do Vitória, Fábio Carille, assim como o ex-técnico do Santos fez contra o Vasco, na goleada sofrida pro Vasco, ele só começou a mexer no time, Serginho, com 6-0 contra no placar. E aí ele começou a fazer substituições dele, a torcida se empolgou, agora quem sabe, e deu muito certo. Com a nova formação, o Vitória tomou apenas mais 2 gols depois disso, Serginho. Com certeza. Mas agora, craque Daniel, Bom técnico. Mas se eu fosse o Carille, quando eu tivesse 4-0, eu trocava o goleiro. Para pelo menos dividir ali o fardo dessa goleada entre 2 atletas. Porque foi injusto todos os gols caírem na conta do excelente goleiro Lucas Arcanjo, Daniel. Ele não merecia isso. Mas agora, eu concordo com você, acho que é uma boa gestão de grupo você dar oportunidade para todos os goleiros do elenco sofrerem gols, o maior número de gols possível, você até dá experiência pro seu reserva com isso, e até porque acho que deve demorar pelo menos algumas rodadas aí pro Vitória sofrer uma goleada de novo, então seria bom ter aproveitado. Mas só que os atletas do Vitória, eles não souberam executar o esquema do técnico Carille, Daniel, a gente sabe. O esquema do técnico Carille é ficar esperando o time fazer um gol para aí sim fechar a casinha. Né? E aí, no caso, como estava 8-0, né, o time do Vitória não fechou a casinha. Né? Porque o certo ali seria o time do Vitória fazer um gol e aí garantir 1-8 fora de casa. Que é um bom resultado. Não, seria um mau resultado para o Vitória. Mas o que aconteceu também, nesse importante capítulo da carreira do Carille, tem que ser reconhecido, porque mesmo precisando desesperadamente de fazer 9 gols para virar o jogo, o Carille se recusou a botar o time para atacar. Ele não abre mão do seu estilo de jogo, independentemente do resultado. Isso tem que ser louvado, com certeza. Tem que ser reconhecido. É um técnico que não tem, esse tipo de técnico não tem mais. O técnico convicto, Catarina, não tem esse time, não tem mais no futebol brasileiro. Esse tipo de profissional. Esse tipo de profissional. Hoje é o profissional que se adapta. O futebol são os malefícios do futebol moderno. Exatamente. Agora, o jogo acabou mesmo 8-0, né, na semana passada, e o pior aconteceu. Porque assim que o jogo acabou, o Vitória não tinha em campo um líder como o Neymar para puxar para si a responsabilidade de chorar ali descontroladamente e receber uma bela lição de moral infantil de um filho biológico. Serginho, eu acho que naquela situação ali seria muito difícil para qualquer criança assumir um pai que joga pelo Vitória, Serginho. Naquele momento ali, eu acho difícil. Eu acho pouco provável. Pelo menos esse jogo serviu para calar a boca aí de quem diz que os times do Carille são ruins de ataque. Eles são ruins de defesa também. É um técnico cada vez mais versátil, Serginho. É um profissional que não se cansa de aprender. E ele vai ter muito tempo em casa agora para aprender. Flamengo 1, Grêmio 1. Serginho, a maior emoção dessa partida enfadonha conseguiu ser uma apresentação do músico Alexandre Pires, Serginho, que não se intimidou com o fato da sua presença decepcionar dezenas de milhares de pessoas e cantou vários de seus sucessos e cantou também novas canções, músicas que trazem uma nova temática agora, ele está repaginado, uma temática de casa de apostas, Serginho, da casa de apostas Betano. É que eu acho que aí, entendeu? Ele era do só pra contrariar e não tem nada mais próximo de uma bet do que um SPC. Acho que aí tem a ver, por isso que chamaram ele. Eu fiquei feliz que ele apareceu no estádio, Serginho, no intervalo, mas a verdade, a gente tem que admitir aqui, é que o Alexandre Pires não tinha nenhuma condição de ajudar o Flamengo a furar a retranca do Mano Menezes, Serginho. E talvez
nem tem condições de jogar nesse Flamengo de hoje, Serginho. Em 2014, ali no meio campo, na vaga do Matheus, filho do Bebeto, talvez. Mas hoje, eu não acredito. Achei que a presença dele lá foi desnecessária. Até falando de decepção, foi bom você falar disso, que um dado interessante, que a gente já sabia, mas as pessoas não sabiam, inclusive quando a gente falou isso, a gente foi criticado por certas partes da imprensa, que nos criticam pelas costas. Mal sabia eles que a gente está observando o que eles estão colocando nas redes sociais. Que é o dado seguinte, o Pedro, o atacante Pedro, tem mais gols agora do que antes da humilhação que ele sofreu do técnico Felipe Luiz. A gente aqui do Falha de Cobertura, você, Craque Daniel, tinha falado sobre isso, alertado sobre os benefícios da humilhação. Tá aí o resultado. Trouxemos isso quando aconteceu o ocorrido, Serginho. Na hora. Ninguém aquilo era benéfico. Ninguém acreditou. Todos foram contra nós. E todos saíram ganhando. Tacaram uma pedra no teu carro. O técnico do Vasco, o Fernando Diniz, ele tentou também utilizar da milenar técnica da humilhação com o atleta Ryan no jogo passado e não obteve os mesmos resultados. A gente ter falado que funciona aqui não quer dizer que funciona para todos, né, Serginho? A gente disse que funciona no Flamengo, porque o Felipe Luiz, ele humilha de um jeito mais europeu. O Felipe Luiz foi treinado pelo técnico argentino e psicopata Diego Simeone, Serginho. É um outro nível de submissão mental. Com certeza. E outra coisa, o Felipe Luiz, ele não pode usar do mesmo artifício que o Fernando Diniz, porque o Felipe Luiz, ele é limitado pelo coque de cabelo dele, extremamente apertado, o coque botox, o cotox, Claro, são técnicos que a gente já diferentes. falou aqui, né? Então, se o Felipe Luiz, ele começa a gritar de raiva, como ele faz como o Diniz faz, o coque pode estourar, Craque Daniel, e o rosto do Felipe Luiz descolar da face, cair no chão. Olha o trauma que isso poderia provocar num Às vezes atleta. até perdeu o próprio rosto, naquele monte de gente passando ali, alguém chutar, Alguém pisar. Serginho. E outra coisa, eu não sou médico, mas se o seu rosto cai da sua cara e bate um vento na hora, Serginho, eu não quero nem pensar no que pode acontecer. Sport 2, Vasco 3. Assistiu essa partida a meu pedido, Serginho? Assistir, cara. Agora, a verdade é que hoje nenhum time do Brasil consegue abalar o Sport mais. A gente tem que falar isso aqui. E temos que valorizar isso. De tão cascudo, de tão habituado que esse time do Sport está em perder, cara. Você vê que antes dos lances, Mentalmente é um time imbatível. imbatível, já preparado. Você vê que antes dos lances, os jogadores do Sport, eles já sabem que não vão conseguir impedir a equipe adversária de fazer o gol. Então eles nem se movem, cara. Eles não se abalam. Nesse jogo, os jogadores do Sport reclamavam com o árbitro antes dos gols do Vasco. Aí você vê que entra técnico, sai técnico. Olha o nível profundo de entendimento do esquema do clube Sport que esses jogadores conseguem manter, Serginho. O Sport hoje é o time mais cascudo do Brasil. Serginho, em termos de casca, de cicatriz, de queloide, de cicatriz hipertrófica, de doenças de afecção de pele ou mesmo de fibrose, hoje o Sport faz frente até clubes da Europa. Não, são... Eu tenho ousadia para dizer isso. Você tem total ousadia para dizer isso, cara. Porque até são jogadores tão entrosados que eles tocam, eles já pedem desculpa antes do desenrolar da jogada. Porque ele já sabe que aquela jogada vai dar errado. Ele já se sente, inclusive, às vezes, culpado de ter iniciado aquele lance. São atletas que não precisam nem se olhar mais para errar, tá? Tá muito entrosado esse time do Sport, mas mesmo errando quase o tempo todo, o Sport ainda fez 2 gols no Vasco. Ramon Menezes e Lucas Lima. Lucas Lima, inclusive, comemorou o seu gol com a mensagem I belong to Jesus. Frase que em inglês significa eu pertenço a Jesus, mostrando que seu proprietário é o mesmo de ninguém mais, ninguém menos que Neymar! Comentarista de comentário. Comentários de hoje, Serginho. O que Temos você trouxe? um comentário hoje, que Daniel, um comentário do internauta e amigo pessoal, Luiz Paulo Camisasca, Daniel. E o Luiz Paulo é um amigo do Falha de Cobertura, é um internauta que sofre de Vasco da Gama. Sofre de Vasco da Gama, exatamente. Então, ele pode falar, e ele falou o seguinte, Daniel, abre aspas, o Vasco se posiciona de forma mais fechada, fazendo com que o Sport fique com a posse de bola longa, obrigando o time do Sport a ser mais criativo. E tem dado certo. Uma visão interessante, porque é uma estratégia perfeita, Daniel, quando você vai jogar contra o Sport, né? Porque o Sport, você dando a bola para o Sport,
você obriga o esporte a ser criativo. E aí o time entra em colapso. Exatamente, porque o esporte sendo criativo, ele cria as soluções para você, craque Daniel. Esse é o segredo dos times que jogam contra o esporte. Esse meio campo do esporte com o Lucas Lima, por exemplo, o Lucas Lima está pronto para fazer uma jogada para o time adversário. Nesse sentido, o esporte é hoje um dos times mais criativos do Brasil. Com certeza. Desse campeonato. Esse elenco do esporte, certamente. A outra mensagem, ela vem do grande profissional Raul Schecker. Serginho, você lembra dele? Lembro dele, com certeza. Ele está me devendo até hoje uma sunga, craque Daniel. E 1 quilo de sal. O que ele mandou é o seguinte, o comentário dele é o seguinte. Neymar é sobre o jogo do Santos com o Fluminense. Neymar, depois de sofrer uma falta dura, tomou o amarelo e depois deu chilique, bicou a bola buscando o vermelho, tentando a suspensão, tentando a folga. Mas o profissional da arbitragem sabe que a maior punição que pode proporcionar a esse atleta é obrigá-lo a trabalhar. Interessante essa visão, Serginho, porque a gente observou nesse jogo que o Neymar, a sofrer essa falta e levar o amarelo, ele ficou estirado no chão, tentando lembrar se tinha aniversário de algum parente no fim de semana que vem. E parece que sim. E ele se levantou determinado a conquistar o cartão vermelho, mas não deu certo. Eu te pergunto, Serginho, rigoroso demais o Wilton Pereira Sampaio em punir o Neymar com mais um fim de semana em campo? Achei rigoroso, sim. Achei bem rigoroso, até porque, dependendo do aniversário, pode ser uma punição severa demais. Temos que lembrar que quarta-feira agora é aniversário de Luciano Huck. E terça que vem, né, amanhã, quem sopra as velhinhas é o ator Oscar Magrini. Fluminense 0, Santos 0. Bom, vamos agora, de fato, entrar, mergulhar, nos debruçar sobre essa partida, Serginho. E chamou 0-0 precisa de uma atenção com maior. certeza, porque ele esconde mistérios. O placar 0-0 parece que não aconteceu nada, mas aconteceu muita coisa. Tanto é que no final da partida, Neymar, é uma partida que não terminou aos 90 minutos, ela continuou. Depois do jogo, o Neymar seguiu reclamando. Olha o nível de dedicação desse profissional, Serginho. Ele seguiu reclamando e agora ele está se sentindo atrapalhado pelas regras do futebol, Serginho. E pediu para que os critérios do impedimento sejam modificados. O Neymar hoje é simplesmente a maior contratação de desfalque do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma. Ele veio para fazer história nesse campeonato. Então, se ele sugere uma mudança de regra, tem que ser ouvido, tem que ser respeitado. Com certeza. Até mudado, eu acho. E depois do jogo, o Neymar, ele comemorou não ter sido derrotado, tatuando o escudo do Santos em cima do edema que ele tem na coxa direita, no momento de descontração, ao lado do ídolo do futebol americano, Odell Beckham Jr., que veio conhecer o Brasil, Serginho. Olha que interessante. Exatamente. Deve ter sido uma conversa mais ou menos assim, Daniel. Fala, Ney, tô no Brasil, vai fazer o que hoje? E o Neymar respondeu, tô indo tatuar o escudo do Santos na coxa. Vamos comigo? E ele falou, bora. Legal. Uma amizade muito interessante. E feliz também que o Neymar não tenha se contundido durante essa tatuagem, né? Porque é uma agressão muito extrema, né? Contra a epiderme. Ainda não sabemos, Daniel. Vamos aguardar. Agora, e para quem tiver interesse, essa tatuagem nova do Neymar ficou localizada logo em cima da outra tatuagem dele nessa perna, né? Que é a frase, as pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer. Mas ele poderia ter tatuado só a frase obcecado em vencer. Economizaria a letra ali e, de repente, poderia fazer isso até em japonês. Não, Serginho, não. São coisas totalmente diferentes. Ele não quer dizer que ele é obcecado em vencer. Não é isso que ele quer. Não é isso que ele pensa. Você não tem tatuado isso? Ele quer dizer que as pessoas não entendem que ele é obcecado em vencer. É completamente diferente, Serginho. Eu acho, assim, no mínimo, uma indelicadeza, uma falta de educação, e eu não vou admitir falta de educação, você questionar uma frase dessa profundidade, Serginho. Que uma pessoa tatuou, tem fixa ali em sua pele. Desculpa, Mas nem só de Neymar jogando mal está vivendo o Santos. Quem também não tem ajudado em nada é o atacante Tiquinho Soares, Serginho. Ele, nesse jogo, inclusive, marcou um gol, lavou a alma e foi pra torcida mandando todo mundo tomar no cu. E o gol foi anulado. Mas aí, Daniel, a gente também, você acha que você foi um pouco duro com o atleta Neymar, porque o Neymar tentou de tudo. Ele tentou de tudo. Inclusive, no final do jogo, ele deu uma camisa do Santos pro técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, que simplesmente agradeceu e foi embora.
Então, assim, o Renato não entendeu o gesto do Neymar. O gesto do Neymar era pro Renato vestir a camisa e começar a treinar e jogar pelo Santos na próxima rodada. Você vê que até isso ele tentou, cara. Pelo amor de Deus, vem jogar no Pelo Santos. amor de Deus, eu te dou a camisa 10. Era pro Renato vestir aquela camisa e começar a jogar pelo Santos, já na rodada que vem. Você vê que até isso o Neymar tentou, craque Daniel. O Renato Gaúcho hoje, ele seria um baita reforço pra esse elenco do Santos, craque Daniel. Tanto em campo quanto numa boate, né, Serginho? Exatamente, ele joga nas duas. Não, realmente aí foi mais uma tentativa desesperada do Neymar que não deu certo. Eu critico ele, sim, às vezes duramente sim, Serginho, mas eu admito. E eu não nego que o Neymar, ele é, sim, diferenciado. Um atleta diferenciado. É só a gente parar pra analisar. Quando o Lucas Moura chegou no São Paulo, ele chegou jogando muito bem. Quando o Suárez chegou no Grêmio, ele chegou jogando muito bem. O Neymar já chegou no Santos jogando mal, Serginho, totalmente adaptado ao restante da equipe. Totalmente imerso na mediocridade do time, Serginho, na identidade do time, desse time do Santos. Hoje você assiste ao jogo do Santos e o Neymar é só mais um jogador qualquer ali, sem ego, sem nada. Mas eu queria só rever uma posição, porque eu acabei falando mais cedo que o Neymar talvez seja a maior contratação de desfalque desse ano. Você vai discordar da sua própria Não, opinião? eu vou dar um cumprimento, porque talvez ele seja. Mas eu quero lembrar que o São Paulo Futebol Clube, só pro o telespectador, o internauta, ele não entender errado. O São Paulo Futebol Clube é o clube brasileiro que mais se reforçou com contratações de desfalques nessa temporada. Então, São o duas Neymar coisas é diferentes. a maior contratação de desfalque Mas- e o São Paulo é o que mais se reforçou com desfalques. Com certeza, exatamente. Tanto é que nessa temporada, por exemplo, o Lucas Moura, inclusive, né, que é uma dessas contratações de desfalques do São Paulo, ele ficou de fora do jogo contra o Cruzeiro para realizar uma cirurgia no joelho que, dependendo de como for, pode ser que ele tenha que realizar uma outra cirurgia no mesmo joelho, cara, Daniel. Olha a lesão desse atleta. Uma cirurgia dentro da cirurgia, Serginho? Não, uma cirurgia da cirurgia, cara, Daniel. A cirurgia do Lucas Moura vai ser submetida a uma outra cirurgia. A cirurgia vai sofrer uma cirurgia. Exatamente. Enquanto a cirurgia original Então, tá aqui, sendo o feita- joelho, tá aqui o joelho. Tá aqui o joelho. O médico Tá tá aqui. fazendo a cirurgia aqui. Exatamente. Aí aqui é o líquido que ele vai botar aqui. Ele testa. Não, tá. Aqui tá o joelho. Tá o joelho dele. Aí tá fazendo a cirurgia aqui. Depois vai vir um outro médico que vai fazer uma cirurgia aqui dentro. Exatamente. Enquanto a cirurgia acontece. Exatamente. É uma cirurgia simultânea. São dois médicos, Daniel. Eles trabalham juntos. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Então, Serginho, vamos olhar com mais cuidado esse jogo, né? Já que falamos tanto do departamento médico de São Paulo, porque a verdade é que hoje o clube que mais fomenta a medicina esportiva no futebol brasileiro é o São Paulo. Com certeza. E são lesões, cara, Daniel, a gente já falou isso aqui, são lesões diferentes do que a gente está acostumado. Que esse plantel do São Paulo tá apresentando. Exatamente. Que isso faz crescer o departamento médico, né? Por exemplo, o atleta Luiz Gustavo, a lesão dele era uma tromboembolia pulmonar, Daniel. Como é que a medicina esportiva ia tratar isso? Né? Uns tempos atrás, nunca viu. Provavelmente ela ia ter que botar uma bolsa de gelo nas costas do atleta, no pulmão do atleta. Então, enfiar a goela abaixo do atleta, uma bolsa de gelo, de repente até um tubo de gelol, Serginho, para chegar até o pulmão do atleta. São realmente intervenções que a gente não está acostumado a ver no futebol. Mas o fato é que são muitos contundidos no São Paulo, são muitas contusões diferentes. E, na minha visão, eu acho que o São Paulo poderia se espelhar no Flamengo, nesse aspecto, que o Flamengo contratou o especialista em lesões, Rodrigo Caio. E o Flamengo hoje, a gente pode dizer, com o desempenho do De La Cruz, do Danilo e do Alexandro, é um clube que já tem a cara do Rodrigo Caio. Com certeza. Já tem a cara do joelho do Rodrigo Caio. O São Paulo Futebol Clube, inclusive, ele deveria investir na posição de médico cirurgião, em vez de centroavante. Mas ainda assim, o São Paulo Futebol Clube insiste no centroavante. Mais desfalques a caminho de São Paulo, Serginho? Possivelmente. Dirigentes do clube viajaram aí até a Arábia Saudita para conversar com o atleta Marcos Leonardo. Só que assim que eles pousaram no país árabe e as conversas se iniciaram, eles perguntaram o salário do atleta. Primeira coisa que eles perguntaram. Quanto que você ganha? Quando eles ouviram a resposta, eles pegaram um voo de volta para o Brasil. Não falaram mais nada. Como realmente os profissionais são competentes, as reuniões costumam ser rápidas. Então, parabéns aí à diretoria do São Paulo. E no Cruzeiro, Gabigol causou polêmica ao responder Flamengo até morrer em um post de aniversário. O Gabigol parece ter realmente uma extrema dificuldade em compreender em que clube ele joga, Serginho. Talvez
esse deva ser o principal desafio, a principal instrução tática que o técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro tem que fazer o Gabigol conseguir entender e aplicar em campo. Olha, você joga no Cruzeiro. Exatamente. A conversa tem que começar aí. Ou talvez tem que terminar aí, não sei, mas tem que ter essa temática. O entendimento total, eu não quero ser muito exigente, né? Mas eu diria entendimento de 100% ou próximo disso, de em que clube ele está jogando. Exatamente. Agora. Tanto é que no Flamengo, ele já tinha problema parecido com esse. Quando ele apareceu trajando a camisa do Corinthians, né? Ali num churrasco. E agora no Cruzeiro, ele volta a ser criticado pela torcida. Então, assim, talvez o único caminho para o Gabigol se justificar é convencer todo mundo de que ele é maluco, cara, Daniel. Eu já aparecia no vídeo, se fosse ele, eu já aparecia no vídeo de pedido de desculpas com a camisa do Atlético. Já para as pessoas perderem. Eu falo assim, e que é isso? E aí, na rodada que vem, na hora de aquecer, eu já entrava com a camisa do Maringá. O clube vai viajar, ele mete um agasalho do Charlotte Hornet, que é outro esporte, entendeu? Chega para treinar com a roupa de ping-pong, com a roupa de juiz, aí talvez as pessoas desistam e finalmente deixem ele em paz. O que acontece é o seguinte, eu já estive em campo, né? Aí quando você passa muito tempo no banco de reservas, você passa muito tempo sem usar um uniforme de jogo, só ali dentro daquele buraquinho, né, de agasalho, às vezes até de tênis, com jogadores que você nem vê jogando, então você nem sabe se aquelas pessoas à sua volta ali, quem são aquelas pessoas, se elas realmente jogam no Cruzeiro. Não, eles também estão de agasalho, você não está vendo... Exato, pode ser qualquer pessoa, pode ser, às vezes, uma pessoa que está passando ali, um torcedor, você acaba perdendo realmente a referência. Mas agora, na data FIFA, o Gabigol deve sair da sua posição de banco, né? A torcida, inclusive, do Cruzeiro está preocupada, porque o Caio Jorge é o que vai ser banco da seleção brasileira. Eu acho uma decisão, no mínimo, temerária, que não ajuda em nada o projeto pessoal do Gabigol de ser banco da seleção na Copa do Mundo, ele começar a querer jogar. Mirassol 5, Bahia 1. Serginho, o que está acontecendo? Eu não sei. Eu só sei que alguém tem que avisar o Mirassol que o roteiro para eles era ser rebaixado, Daniel. Esse é o roteiro do time que sobe da segunda divisão para a primeira, principalmente um time que nunca jogou a primeira divisão. Então eu acho que o time ainda não tem essa informação, Daniel. Não passaram isso para ele não leu lá o regulamento. Eu tenho certeza que o combinado era esse e por algum motivo está dando errado. Isso estava muito claro desde o início do campeonato, estava entendido por todos, pelo visto não pelo Mirassol. Então, Os times contavam com esses pontos. Então, exatamente, ele está acabando com o planejamento de equipes profissionais de futebol. Só o planejamento do Bahia. Isso não estava no planejamento do Bahia, esse resultado. O que me parece aí é uma falta de experiência do time do Mirassol na primeira divisão, fazendo com que ele cometesse, né, essas diversas vitórias em sequência e agora o campeonato está completamente desequilibrado. Exatamente, acabou a isonomia. Acabou a isonomia. Palavra nova. Nem isso que é isonomia, tá, Serginho? Mas vamos lá. Botafogo 4, Bragantino 1. Teve coragem de ver esse jogo, Serginho? Eu vi uma parte, Agora, quem apresentou uma série de dificuldades nessa partida foi o goleiro Cleiton, do Bragantino. Especialmente dificuldade em defender chute do Botafogo. Então, você acha que o grande problema do goleiro do Bragantino é defender chutes do adversário? Nessa partida, sim, com certeza. Foi uma grande dificuldade dele. E é porque, ele é um goleiro moderno, né? Ele é reconhecidamente ali um goleiro que é muito bom com os pés, mas aí eu acho que acaba tendo muita dificuldade com as mãos, até porque ele treina pouco esse fundamento. Bom, e outra notícia aí do Bragantino é que durante a semana aconteceu a devolução do lateral Douglas Mendes ao Salzburg da Alemanha, Serginho. Um atleta que estava sem ser utilizado esse ano nenhuma vez. Então o atleta acabou passando do prazo de validade e acabou estragando no banco do Bragantino e teve que ser devolvido azedo para o clube alemão. Exatamente. Aí destaque também para o belo gol da criança Montoro. Botafogo. Criança do Botafogo, Montoro, com um voleio rasteiro. E aí eu fico feliz das novas gerações continuarem executando o movimento que você criou. E que você não só criou, como registrou na Biblioteca Nacional. Importante. Inclusive, aguardo aí um depósito da diretoria do Botafogo ou do staff pessoal da criança Montoro.
Ceará 0, Juventude 1. Serginho, o Juventude é um clube curioso, que é um clube completamente adaptado para jogar no meio da névoa, Serginho. Camuflado em seu estádio, e por isso ele possui 2 uniformes. Um verde, da cor do campo, e outro branco, da cor da nuvem, Serginho. Branco é a cor da nuvem, se tornando aí um time muito difícil de ser sequer detectado quando ele está na sua posição onde ele fica mais confortável, que é dentro É quando você vê, de ele uma nuvem. já meteu um gol em você. Você nem viu. Nem sabe, você acha que você está ali na nuvem, o placar vai mudando. momento lúdico, e o Juventude está jogando. Nem a torcida sabe. Ela tem que esperar o jogo acabar. Ninguém sabe, nem o próprio técnico do Juventude sabe. Peraí, Você tem telefone, Serginho? não é meu, eu roubei. Ah, tá. Então deve ser o dono. Vamos desligar aqui, senão ele vai me achar. Bom, pode seguir. Inclusive, o melhor horário para esse elenco do Juventude render o seu melhor é às 6 da manhã, mas a CBF não tem atendido os pedidos do clube. Até para jogar fora de casa também ele tem dificuldade, né? Porque não é todo lugar que tem neblina também. Agora, outro trunfo da equipe do Juventude, fora a neblina, é a presença de um jogador Abner no elenco, Daniel. A gente já alertou aqui no Fala de Cobertura que ninguém sabe ainda se esse Abner é uma pessoa, um órgão do sistema digestivo ou alguma espécie de lesão. Então, vale aí ficar de olho nesse atleta Abner. Talvez até, Quem descobrir, Serginho, pode contar pra gente. Talvez seja uma pessoa que tem um nome em homenagem, talvez ele seja assim um nome, mas um nome que é uma homenagem a uma lesão de Abner que o pai desse atleta teve. Então, pode ser as duas coisas, pode ser um nome e pode ser uma lesão. Destaques! Seu destaque no jogo Ceará e Juventude, Serginho? Meu destaque, Daniel, não poderia ser outro. Meu destaque vai pro atleta Nenê. Não, tudo bem. Mas poderia ser outro, poderia. Não, mas é porque nesse jogo em particular não poderia ser outro. Você foi encantado com Encantado, porque em determinado momento o atleta Nenê não estava em campo nessa partida, ele estava no banco. Momento nenhum, acho que estava. Exatamente, não, em determinado momento, o que eu quero dizer é que em determinado momento a câmera foi buscar o atleta Nenê no banco, porque ele é a grande estrela do Juventude. A câmera busca o atleta Nenê. Primeiro ela olha, vê se ele está em campo. Não está em campo, ele está no banco. Vê se ele não está no banco, ele está em casa. Mas a princípio ele estava no banco. E no banco de Juventude, ele estava como? Batendo papo, Daniel. Se revoltando. Porque o atleta Nenê, ele trata o estádio de futebol como um idoso trata uma praça. O atleta Nenê, para quem não sabe, apesar do nome Nenê, ele é o atleta mais velho hoje, né, em campo no futebol brasileiro. Talvez ele perca ali para o atleta Fábio, eu não sei se quem é mais velho. Mas o Nenê é tão velho quanto o atleta Fábio. E ele, inclusive nessa partida, ele acabou levando um saco de milho, Daniel, para o banco do Juventude para ficar ali alimentando os pombos, o que tem causado até um certo mal-estar entre os outros atletas, porque nem todo mundo gosta de pombo, Daniel, andando perto. O meu destaque... Eu gosto. Não se pode inalar fezes de pombo, hein, Serginho? Isso dá doenças pulmonares muito sérias. E o pombo é um animal que ele, não só ele é um dos poucos animais que não esconde as próprias fezes, como ele exibe as próprias fezes. Então o animal se orgulha muito do seu excremento. Então tem que tomar cuidado com esse animal. O meu destaque é o atleta Pedro Raul, que jogou logo após fazer uma harmonização facial. Ele entrou, inclusive, com uma faixa na cabeça, escrito harmonização fresca, favor não tocar. Mas, infelizmente, em um determinado momento, a gente tem jogador que não respeita nada hoje em dia, nem uma harmonização facial. Acabou tendo uma disputa de bola que não pegou legal. Eu tive a impressão, Serginho, que a bochecha do Pedro Raul acabou se deslocando, indo para o lugar do queixo dele, Serginho. Então, não sei se ele vai ter que ficar de fora da próxima rodada para corrigir isso. Ou de repente ele já era assim, Daniel. Fica difícil saber, porque, enfim, o atleta Pedro Raul. Super reportagem! Tem tempo que você não trazia uma super reportagem, Serginho? Mas eu preparei. É porque não estava acontecendo nada, entendeu? De importante, mas essa semana aconteceu e eu fui atrás. Essa semana, já que dentro da super reportagem, o clube Juventude fez um comunicado importante, entendeu? O comunicado do clube diz o seguinte, eu vou abrir aspas, vou ler aqui. O Esporte Clube Juventude informa que não possui qualquer relação com uma suposta casa de apostas denominada Juventude Bet. E aí ele reclama do uso indevido da marca Juventude. Não se pode nem mais ser jovem, Serginho. Qual é o risco de ser processado pela Juventude? Agora, parabéns pela super reportagem. E falando em Juventude, me impressiona a juventude do treinador do Juventude, o jovem Thiago Carpini. E aí eu te pergunto, Serginho, você acredita que está vindo aí, no futebol brasileiro,
uma bela geração de jovens treinadores que já vem obsoleta? Com certeza, Catarina. Acredito que sim. Talvez um caminho interessante seja essa nova geração até usar os pais como auxiliares, né? Inverter a lógica ali, né? Pensar fora da caixa. Em vez do Thiago Carpini, por exemplo, trazer o filho, que seria o Carpininho, ele de repente traria o seu avô, que é o seu Carpini, para ajudar, auxiliar ele ali no comando do time. Plantão Série B! Serginho, o amigo do Falha de Cobertura sabe que a gente não vai deixar, em hipótese alguma, nenhuma divisão do futebol brasileiro descoberta e intocada pela nossa análise. Então, nosso telespectador sabe que não há limite para profundidade onde a nossa reportagem possa alcançar, Serginho. E dessa vez, a informação vem da Série B do Capixabão, Serginho. Uma das divisões mais profundas e obscuras do nosso futebol. Quem trouxe essa informação, num primeiro momento, foi o Instagrammer Daniel Brownie, do canal @BrownieOficial, que revelou os últimos números de público do futebol capixaba, da segunda divisão, e são os seguintes. O jogo, Linhares 5, Gel 0, teve público de 4 pessoas presentes. E o detalhe é que são pessoas presentes, não são pagantes. De repente, eram até pessoas que estavam ali, talvez profissionais que trabalham na limpeza do estádio, na lanchonete, ou até moradores do estádio que foram esquecidos pelo poder público. Exatamente. Até porque se você bota por um jogo de Linhares e Gel, para a pessoa pagar, não ia dar ninguém. Não é muito atrativo. Não ia dar ninguém. Mesmo botando qualquer custo, porque às vezes R$1 para assistir um jogo desse já é caro. Agora, o Linhares Futebol Clube prontamente respondeu a postagem, dizendo o seguinte, vou ler aqui o que ele publicou ali na postagem do Daniel Brownie. Botou o seguinte: infelizmente, não temos estádio na nossa querida cidade de Linhares, no norte do Espírito Santo. Com isso, temos que mandar os jogos em Jaguaré, uma cidade vizinha. E por conta de um problema na iluminação do estádio, a partida teve que acontecer às 3h da tarde de uma terça. Eu estou satisfeito com essa nota, eu estou totalmente satisfeito com a nota do Linhares, parabenizo o clube, porque encher estádio domingo às 4h da tarde na sua própria cidade é mole. É mole. Eu quero ver você conseguir botar 4 pessoas num estádio de uma cidade vizinha, que não tem nada a ver com aquele jogo, às 3h de uma terça-feira, Serginho. Exatamente, as pessoas estão trabalhando. E quem não está trabalhando, está tomando uma cervejinha na curva da Jurema. Não tem tempo de ir até Linhares, quer dizer, no caso nem Linhares, ir a Jaguaré para assistir um jogo. Mesmo o Linhares fazendo 5-0. No Gel. Eu acho difícil, no Gel. Que é um clube Que a gente não sabe nem o que é isso. Não tem muita torcida. Não, Ele não sabe nem se é um clube. Ou se é um Gel. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. E durante a vitória do Vasco na Ilha do Retiro, diante do Sport ontem à noite, podemos ver o futebol em sua totalidade visceral. Porque o futebol não são apenas 11 evangélicos tatuados correndo para lá e para cá em busca de amantes para engravidar. Não. É muito mais que isso. E se tem alguém que compreende todo o amplo espectro psicopatológico desse esporte, é o psicólogo Fernando Diniz. Assombrado por sabe-se lá quantos demônios à beira do gramado, se debatendo em meio ao incessante conflito mental que o atormenta, resmungando uma série de impropérios, como se quisesse ofender e agredir o próprio conceito de realidade, Diniz nos mostra que muito mais que uma fonte de isenção fiscal, o futebol se revela um grande e infinito abismo para dentro do qual ele olha, em busca de si mesmo, em busca de respostas, principalmente aos domingos. Ao abismo, ele simplesmente pergunta, por quê? E como parte da suprema indiferença que o universo nutre a respeito de todos nós, o abismo responde com uma única e impiedosa verdade. É porque você treina o Vasco. Um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Um forte abraço a todos!